Diz a palavra do Senhor, versículo 22, dessa forma: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para poder orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor nos conta nessa noite que nós podemos ser pequenos, mas o nosso Pai é grande. E a Bíblia vem nos ensinar sobre esse texto. A Bíblia nos conta que Jesus, após alimentar 5.000 homens com pães e peixe, a Bíblia nos conta que Jesus então ele despediu aquele povo. E Jesus agora pediu para que os discípulos fossem para Galileia, para que eles pudessem pegar o barco, para que eles pudessem andar para ter aquela outra cidade. Mas porém o interessante é que Jesus ficou para trás. Jesus ele ficou sozinho, só ele, o Espírito Santo e o seu Pai, que era Deus. E a Bíblia nos conta que em meio a essa situação, os discípulos eles conheciam o barco como se fosse a palma da sua mão. É como se fosse nos dias de hoje, quando a mulher ela conhece a cozinha e sabe onde é que fica o tempero, o sal, o açúcar e assim sucessivamente. Os discípulos também sabiam como eles deveriam passar e andar diante daquele mar. E a Bíblia nos conta que os discípulos eles conheciam, porque o mar eles pescavam todos os dias antes de estar fazendo a missão com Jesus. E o interessante é que Jesus ele foi orar. E Jesus agora está nos ensinando para que às vezes que nós possamos nos afastar diante da multidão. E só nós, só você e eu, só com um problema, se ajoelhar e contar para Deus. É verdade. Porque Jesus agora ele saiu, despediu os discípulos e ele foi sozinho para o monte. O monte chamado Getsemane, ali aonde que a Bíblia nos conta que ele foi pego, ele foi crucificado. E a Bíblia nos conta que então os discípulos agora, eles estavam naquele mar. E de repente começou a vir um grande vento. E o barco deles não era um barco como nós podemos ver nos dias de hoje. O barco deles era uma canoa naquela época, mas uma canoa bem larga, bem ampla. Aleluia, que davam para poder colocar velas para o vento se assoprar e o barco pudesse seguir adiante. O barco ele não tinha casa para poder os discípulos se abrigar. E a palavra do Senhor nos diz mais ainda, que quando os discípulos eles estavam ali, eles começaram a ficar desesperados, pois o mar estava agora ficando agitado. E muitas das vezes eu e você também nós ficamos em meio à situação que o desespero bate no nosso coração. É verdade. Nós ficamos olhando para um lado e para o outro e perguntamos a Deus o porquê isso de ruim está acontecendo na nossa vida. Mas eu quero te dizer nessa noite que o que Deus ele permite que nós passamos nessa terra, porque Ele sabe que eu e você nós somos capazes de vencer. Aleluia. Ele sabe que eu e você nós somos capazes de vencer a angústia. Glória a Deus. Que Ele sabe que eu e você nós somos capazes de vencer qualquer traição. Aleluias. Ainda que venha a ser traição sexual ou traição de mentira, ou a pessoa souber de alguma coisa e não queria te contar. Mas a Bíblia nos conta também, Daniel 2:22, que Deus revela o profundo, o oculto e o escondido. Diante de Deus não fica nada oculto que Ele não revele. Pois Ele nos ensina, aleluias, que nós conheceremos a verdade nos libertará. E hoje, nessa noite, nós estamos aqui com o intuito para poder imitar Jesus. Estamos aqui nessa noite